Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maria Clara. Eu estou aqui hoje para tratar sobre alguns assuntos aí da disciplina de Administração de Recursos Humanos. Especialmente para quem está acompanhando as nossas aulas, a gente está tratando sobre RH a partir do enfoque da administração pública. E nesses primeiros encontros, a gente está trabalhando sobre princípios básicos de RH, né? Considerações que estão relacionadas à mudança, por exemplo, do nome de Administração de Recursos Humanos para Gestão de Pessoas, né? Por que houve essa mudança de nomenclatura, os principais elementos que compõem a área de RH, seus objetivos, desafios, especialmente na área pública, e trazendo ao final um panorama das principais escolas que desenvolveram a própria área em si, né? A gente começa lá no início do século para entender as contribuições e as limitações também da administração científica, administração clássica, e depois as propostas que vieram na sequência aí com a Escola de Relações Humanas e assim por diante. Então, vocês tiveram como um primeiro texto de leitura sugerido, que foi o texto do Chiavenato, que vai trazer, assim, uma ideia geral da função de RH dentro das organizações. E nesse texto ele vai trabalhar, então, sobre as diferentes maneiras que você pode encontrar uma área de RH dentro de uma organização, né? Sendo atuando mais lá na ponta como um departamento, presente em vários setores de uma organização, ou ainda como um órgão de assessoria. A gente vai discutir essa ideia e o que ela significa. E além disso, esse texto ele traz 3 características de RH que são bem importantes da gente entender, que é a sua interdisciplinaridade, seu caráter contingencial e também seu caráter sistêmico. Essas 3 palavrinhas formam essa característica do RH nos dias de hoje, né? Um momento que a gente vive a administração de forma muito mais dinâmica, veloz, com muito mais incerteza, mais volatilidade e que demanda de uma resposta mais rápida para muitas das coisas que a gente vai fazer em RH. Então, por isso que houve um pouco essa mudança também do termo de administração para gestão de pessoas. E a gente poderia até se perguntar, né, como é que seria se a gente estivesse falando de uma governança de pessoas, né, quando nós estamos pensando em desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas dentro de redes de governança, né, que é um pouco a forma de administração pública que a gente vem construindo. Então, a gente tem esse primeiro ponto para considerar, a interdisciplinaridade da área de RH. Significa que, né, em poucas palavras, a gente precisa beber de várias fontes para entender, né, essa área de gestão de pessoas. Vamos abordar aí sociologia, psicologia, própria administração, mas também tem questões legais, trabalhistas, que envolvem a nossa área, né, entre outros elementos que a gente pode relacionar aqui, como a filosofia, como a antropologia, porque aí estamos falando de administração e de pessoas. E aí, além disso, né, o texto do Chiavenato também chama atenção para esse caráter sistêmico de RH. O que significa isso, né? Então, vocês lembram que em vários momentos se discute e se apresenta sobre a abordagem da teoria dos sistemas que influencia o nosso campo. E essa abordagem, ela vai trabalhar justamente que nós temos na organização a presença de inúmeros fatores que influenciam na organização, já é uma visão da organização mais aberta, se comunicando com o seu contexto, e capaz de receber informação e outros tipos de recursos, processar essas informações e recursos, transformá-los e transformá-los para gerar, então, o serviço público, transformar isso em produtos e serviços prestados. Então, essa visão sistêmica, que envolve, inclusive, feedback, que é uma palavra que a gente usa bastante em RH, ela está presente para nós entendermos o RH já não mais como algo tão linear em termos de processos, e sim processos interdependentes e interconectados. São os processos que a gente vai revisitar aqui, né? De provisão, de RH, por exemplo, vai incluir recrutamento e seleção, aplicação, que correspondem aos papéis de discriminar cargos e salários, pensar daí na manutenção das pessoas através de remuneração e benefícios, né, desenvolvimento e avaliação, né, que é monitoração. Então, todos esses processos de RH já têm essa visão de sistema e de interdependência, né? Então, mudou um aspecto no RH, os outros também automaticamente acabam sendo
afetados, impactados, né? As coisas são muito mais complexas e interdependentes. Então, por exemplo, se eu estou pensando em modificar a minha forma de recrutamento e seleção, pensando em fazer algo paralelamente, um recrutamento interno e um externo, vai tudo isso depender de onde que essa organização está, do seu propósito e de como ela vai fazer esse recrutamento e seleção. Né? Então, essas características vão envolver a gente pensar em todos os recursos que a organização tem para fazer isso e como que isso vai impactar depois, né, no desenvolvimento de pessoas, no desempenho, na remuneração e assim por diante. Aí, o terceiro aspecto que a gente tem para considerar é a questão contingencial, né? E dentro das teorias da administração, essa abordagem da teoria das contingências, ela também foi escrita aqui já mais recentemente, década de 70 e 80, por ali, e trazia essa noção de que não existe uma única melhor maneira de fazer as coisas, né? As coisas são mais dependentes da situação ou do contexto, né? Então, a ideia mais simples por trás dessa abordagem é que tudo depende. Trazendo essa ideia para o RH significa que a forma de a gente fazer gestão de pessoas, né, e vários elementos dentro da gestão de pessoas vão depender, né, de uma série de fatores. Então, não tem uma receita de bolo, assim, para dar certo. A gente vai precisar considerar o contexto cultural, social em que a organização está inserida, a própria cultura organizacional, seus valores, forma de atuar, propósito da organização, o que ela busca fazer, enfim, né? Também as competências e capacidades dos seus colaboradores, tudo isso influencia em como vamos fazer a gestão de pessoas. Então, se eu quero fazer, se eu estou me referindo a uma universidade de ensino superior pública, né, eu posso ter aqui um tipo de gestão de pessoas bastante diferente do que é a gestão de pessoas numa universidade de ensino superior privada. E assim por diante, né? E as questões mais interessantes surgem quando a gente olha para dentro das organizações, porque uma organização, por exemplo, que tem uma distribuição regional, vamos dizer que ela está em todo o sul do país ou em vários municípios dentro do estado, ela vai ter possivelmente diferentes nuances ali, diferentes formas de você gerir pessoas, a depender de uma série de fatores. Então, uma organização que está na região oeste vai ser diferente de uma região que está na região norte, que está aqui na região da grande em volta aqui de Florianópolis, que está na região sul. Então, cada lugar tem as suas especificidades. Com isso, também a gente acaba fazendo as coisas, né? Tem um estilo de gestão diferente. Então, por exemplo, a depender do estilo de gestão, mais coercitivo, mais participativo, né? A depender do estilo de liderança, né? Cultura local, cultura organizacional, né? Recursos, realmente, a urgência das demandas, né? As questões se tornaram muito mais contingenciais, né? E aí a necessidade também de inovação, do RH se adaptar a essas novas transformações que surgem, né? No mercado de trabalho e também na forma que a gente vai gerir pessoas, gerir conhecimento. Então, isso tudo traz muitos desafios para a gente pensar em RH, especialmente agora na área pública, mas também muitas oportunidades. Então, quando a gente olha para o RH como um tijolinho, um pedacinho da estrutura organizacional, né, do organograma de uma organização, a gente pode encontrá-lo em diferentes formatos, a depender, então, contingente, né, das características dessa organização. Tu podes encontrar um RH único para cada departamento, cada localidade. É o caso, por exemplo, aqui da nossa UDESC, que a gente tem um pequeno departamento de RH para cada campus, né, para cada centro, aliás. E também, além disso, um órgão de assessoria, né, com a função de assessoria e diretrizes gerais, né, para a área de RH da organização como um todo, né? Então, nesse sentido, né, nós podemos entender que o RH ele tem, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de linha e uma função de staff. Ou seja, responsabilidade de linha é porque quem faz a gestão de pessoas, quem é o RH, né? Ele está presente em toda a organização. E cada supervisor, cada gestor que coordena 2 ou mais pessoas, ele vai estar ali exercendo uma parte dessa gestão de pessoas na organização. Então, a responsabilidade é bastante distribuída e geralmente essa função de assessoria está num órgão assim
horizontalmente colocado ali próximo de uma diretoria, alguma coisa assim. Por isso que tem essa função de staff, como a gente encontra ali no texto do Chiavenato. E, bom, agora considerando esse panorama histórico que a gente entende por a evolução, né, e os passos por qual o entendimento de RH passou, a gente pode começar a vendo isso lá do início do século e as influências que a gente teve nas teorias da administração. Também como as grandes modificações que aconteceram, né, no processo de trabalho em si. Então, a gente, né, olhando assim um prazo maior, a gente vê uma mudança do trabalho muito mais personalizado, artesanal, para um trabalho mais massificado, né, com essa era assim, industrial mais forte de início do século. E agora a gente se encontra mais numa área da gestão do conhecimento. Então, muda muito assim, o trabalho de algo mais operacional, físico e braçal, para algo muito mais intelectual, né? Voltado aqui para o uso da inteligência, o uso das competências, né? Então, características como boa comunicação, liderança, né? São pontos bastante importantes que a gente busca tá sempre trabalhando aqui quando se fala em RH, porque eles são essenciais hoje, né? Hoje se fala muito também nas soft skills, que são habilidades mais relacionais e sociais, né? A gente interagir melhor enquanto grupo dentro das organizações. Assim, gente, o RH, se a gente for ver então em termos de gestão de pessoas e nessas relações de trabalho, existe desde que há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem sempre isso presente quando alguém, de alguma maneira, prestou um serviço a partir de alguma forma de compensação para o seu trabalho prestado, né? Mas enquanto área, então, já é um fenômeno mais recente que a gente vê aí nesse século, que começou lá atrás com uma visão assim bem pequena do RH como uma administração de pessoal, né, fazendo apenas algumas tarefas mais funcionais e operacionais, e foi galgando mais importância na medida que também a gente foi aprimorando aí as funções e as técnicas da administração. Então, a gente tem lá no início do século, né, nas figuras aí de Taylor e Fayol, o início da administração científica, que é a administração clássica, né? E se a gente for ver, grosso modo, até a década de 30 e 40, todas essas escolas que surgiam na administração, mas principalmente a gente pode lembrar teoria burocrática, a administração científica de Taylor e a administração clássica de Fayol, elas foram desenvolvidas a partir do pressuposto de que, para melhorar a produtividade e o trabalho em si, a eficiência da organização, as pesquisas se voltavam a entender os processos mais físicos e estruturais da organização. Então, se procurava analisar, por exemplo, a unidade de comando, amplitude de controle, que são conceitos que provavelmente vocês tenham visitado lá na disciplina de OSM, analisar hierarquia, estrutura organizacional, né, a divisão, a delegação de responsabilidades e funções. E tudo isso é muito com base nas organizações, assim como as organizações militares, organizações como a igreja, o Estado, né? Mas principalmente a partir dessa teoria e do arcabouço da burocracia para organizar esse trabalho. Então, até ali, década de 30 e 40, né, os estudos que se voltavam para entender a administração de pessoas estavam embasados basicamente naquela visão do homo economicus, né? Como um sujeito autointeressado na busca de maximização dos seus resultados, um pressuposto que a gente importa em parte da economia, e a partir dele a gente tem uma noção de ser humano. E se a gente tem esse pressuposto antropológico como base, a gente vai pensar em como vamos administrar pessoas a partir dessa perspectiva. Assim, a gente acaba tendo organizações burocráticas como uma maneira que se percebe como adequada para essa realidade, né, da forma como era visto, e também talvez estilos de gestão mais autoritativos, mais coercitivos, no sentido de ter bem claro assim um nível hierárquico de supervisores e subordinados, né? Com o passar do tempo, a gente sabe que isso foi se horizontalizando, esse processo. As organizações hoje são
um pouco mais, né? Não todas, claro. Hoje a gente tem uma realidade que encontramos organizações talvez com hierarquias mais achatadas, mais horizontais, mas também muitas ainda no estilo hierárquico, né? Convivem aí nesse ambiente muitos estilos de gestão e muitas formas de organizar o trabalho mesmo, né? Mas aí o que acontece, né? A partir desse pressuposto, a gente tem um foco em entender processos físicos e internos da organização que podem melhorar a produtividade do trabalho. Então, se foca em entender a divisão do trabalho, além dos fatores que eu já disse, e pensar realmente em como melhorar a produtividade a partir desse ambiente mais físico. Tanto que o experimento de Hawthorne, que foi feito ali durante alguns anos da década de 30, ele se voltava a buscar como melhorar a produtividade, né, numa empresa que ficava no bairro de Hawthorne, lá em Chicago. E eles buscavam entender os fatores físicos que poderiam fazer com que aumentasse a produtividade. Então, foram feitos testes com grupos, né, um grupo de controle e tudo mais, fazendo o seguinte. Primeiro, eles melhoraram a qualidade da iluminação, né? Com isso, a produtividade aumentou. Depois, eles reduziram a quantidade da iluminação, mas, por surpresa deles, o nível de produtividade continuou aumentando. Eles fizeram o mesmo com a questão da ventilação, né? E interviram em mais alguns outros fatores físicos, descobrindo, na verdade, algo novo para a área. O que eles perceberam? Que as colaboradoras, né, percebendo a presença dos pesquisadores e a atenção que os gestores estavam dando para o seu trabalho, esses fatores mais afetivos e sociais foram que despontaram como explicação, né, dessa produtividade que se aumentou ali, com a presença desse cuidado, dessa atenção que naquele momento estavam recebendo. Além disso, nesses estudos que envolveram 4 etapas, os estudos de Hawthorne, eles também descobriram que a organização informal, ou seja, aquelas relacionamentos que a gente tem mais informais, né, de contato com as pessoas, amizades, enfim, aquele espaço que a organização te dá para você interagir com os colegas, para além do só fazer o teu trabalho, era o que estava dando um impulso, né, para essa produtividade da organização aumentar. Então, por isso que essa escola é chamada de Escola das Relações Humanas, porque ali foi descoberto pela primeira vez que esses aspectos sociais e afetivos poderiam influenciar nas organizações. Também está vinculado a essa Escola das Relações Humanas os primeiros estudos que se dedicaram a entender, então, as motivações humanas, né? E também as necessidades que os seres humanos tinham. Porque até então, pressuposto econômicos, se entendia que as pessoas eram movidas mais pelo impulso da busca por um recurso financeiro mesmo. Isso significa o que na prática? Significa se eu estou tentando, se eu tenho essa perspectiva, essa noção, e que gostaria que meus colaboradores trabalhassem mais, produzissem mais, eu iria simplesmente propor um aumento de salário, né? Eu fazia um aumento de salário lá, acreditando que com isso eles iriam produzir mais. E às vezes não é isso que acontece. Às vezes o que falta realmente são outros aspectos como esses, afetivos, emocionais, né? E aí se começou a entender que a motivação era importante, né? Em muitos estudos, né? E isso também é uma ressalva, né? Um contraponto da Escola de Relações Humanas que a gente precisa fazer, é que aí eles ainda tinham uma visão, assim, mais produtivista. A gente vai entender de motivação para aumentar a produtividade, né? Tem essa questão, mas, por outro lado, fica a contribuição dessa escola porque foi a primeira que deu luz a esses fenômenos mais sociais, afetivos, que podem influenciar na produtividade, né? Então, aqui, essa escola lá tem uma noção um pouquinho mais ampla do ser humano. Eles consideram não o homo econômicos, mas sim o homo socialis, ou seja, o ser humano que tem diferentes motivações, um ser humano mais complexo também, né? Então, não é só a razão, também tem aspectos afetivos e emocionais em jogo, né? E com isso se amplia um pouco as ações de RH, se eu estou pensando em motivar e desenvolver e treinar as pessoas, né? Essa escola, então, ela teve 3 grandes expoentes,
né? O próprio Elton Mayo, que foi um pesquisador que esteve presente nesses estudos de Hawthorne. Também a Mary Parker Follen, que ela tem o grande mérito de ser pioneira nos assuntos de formas de integrar pessoas no trabalho. Quer dizer, ali ela já tem os princípios de uma liderança mais autêntica, mas não se falava nesses termos na época, né? Mas ela dizia assim, olha, como é que a gente pode integrar as pessoas para o trabalho? Um jeito mais autoritário pode ser através da força, ou tu pode escolher realmente um meio mais consensado, mais a partir da conversa, do diálogo, um processo de integração onde as pessoas participam de forma mais equânime das discussões, da geração de ideias, né? São ouvidos. Então, era realmente uma pioneira nesse sentido, embora na época não tenha se dado a devida importância, né? A contribuição da Follett. Ela é conhecida até como a profeta do gerenciamento. E além do Elton Mayo e da Mary Parker Follett, também nós temos a contribuição do Chester Barnard, que o Chester Barnard ele era gestor de uma organização norte-americana e ele também deixou importantes contribuições no sentido de entender a organização como a cooperação de muitas pessoas reunidas em volta de um objetivo comum, né? E também ele falava das organizações informais, a importância dela, como elas são necessárias para manter essa coesão e uma integridade dentro da organização, né? Então, são aspectos aqui que reforçam essa escola das relações humanas e o que as fazem diferentes, né, da perspectiva anterior, que a gente conhece como administração científica, administração clássica. São duas escolas que têm pressupostos bem diferentes. Depois delas, pessoal, então a gente vai ter a contribuição de outras escolas que, a partir de então, voltam a entender a importância do caráter humano nas organizações, tentativas de inserir assim, abordagens mais humanistas na organização vão acontecer, por exemplo, com as abordagens sobre a teoria da cultura organizacional e simbolismo, e também as abordagens mais humanistas que a gente encontra na ética, né, propondo aqui uma visão mais completa do ser humano para a gente entender de pessoas. Nós temos aqui como referência no Brasil a obra do Guerreiro Ramos, que escreveu sobre aquela noção do homem parentético como uma referência nesse sentido, né? E ele traz realmente assim uma descrição do ser humano como sendo multidimensional, né? Como uma pessoa um ser de características relacionais e sociais e, portanto, precisa de vários espaços de convivência, né? Não somente viver a partir de uma lógica de mercado, mas, enfim, espaços onde ele pode exercer aí as suas atividades individuais e coletivas. E assim a gente encerra essa primeira comparação, né? Que é fazer esse estudo até aqui as escolas das relações humanas. Na próxima aula, a gente vai conversar, então, mais sobre as motivações, né? Falando um pouco do que é motivação, os principais autores que trabalharam motivação e também a diferença entre o que sejam motivações intrínsecas e extrínsecas. Legal? Então, obrigado, um abraço e até a próxima.